Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Esperar as pessoas entrarem para a gente começar. Boa noite. Hoje a live vai ser muito especial. A gente tem aqui um convidado muito especial nessa noite, que é o Marcelo Biasoli, para conversar com a gente sobre autoconhecimento. A live tem um nome sugestivo, né? Você 4.0. Vamos ver o que vem por aí. Vamos esperar as pessoas chegarem para a gente poder iniciar. Esperar nosso convidado, Marcelo, para a gente dar as boas-vindas para ele. Boa noite, Dilson, Carlos, Luciana, Lorena, boa noite. Vamos esperar aí a entrada do Marcelo para a gente poder começar a nossa live. Gente, quem entrou, o Marcelo, ele tem um artigo no nosso blog. Então não deixam de ver, né? A gente publicou essa semana um artigo com o Marcelo Biasoli. Também a gente gravou um podcast com ele. Tanto o artigo quanto o podcast você pode encontrar no nosso site. Deixa eu aqui, Marcelo chegou. Boa noite, vamos aguardar nosso convidado. E assim que ele entrar, eu faço a apresentação formal. Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Gente, esse é o Marcelo, eu vou apresentar ele oficialmente para vocês. Para quem não me conhece, entrou na live agora, eu sou a Cláudia Lisboa, eu sou diretora de conteúdo da Step U. E a gente tem a honra de receber hoje o Marcelo Biasoli. Eu até anotei aqui, Marcelo, que é tanta coisa, teu currículo, teu mini currículo. Falei, não posso esquecer de nada. O Marcelo é diretor de estratégia de negócios e marketing da Seguro e Sura, colunista do canal Investidor, não é isso, Marcelo? Do Estadão. E investidor. E investidor do Estadão e coach, né? Então, que inclusive ele vai falar um pouco dessa experiência dele na formação de coach que ele teve, como isso ajudou na carreira dele. Marcelo, é um prazer te receber, para a gente poder compartilhar, contar para as pessoas aqui um pouco da tua trajetória, né? Falar dessa trajetória brilhante que você teve até hoje e falar desse tema que eu sei que está na tua vida há muito tempo, né? Então, desde muito cedo, você é uma pessoa que se dedica à questão do autoconhecimento. Então, é uma honra te receber hoje, tá? Estava falando aqui do teu podcast, que tem um podcast teu no nosso site, nas plataformas de áudio, e também tem um artigo que você escreveu para essa coluna e a gente pediu gentilmente que você compartilhasse conosco, né, o teu artigo. Então, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Marcelo, que é o Marcelo, fora esse mini currículo, né, que eu apresentei aqui. Quem é o Marcelo? De onde que o Marcelo veio? Como foi essa tua trajetória até esse cargo que você se encontra na Sura, que é um cargo extremamente estratégico? Como foi que o autoconhecimento surgiu na tua vida e você percebeu a importância dele para você ter se tornado o líder que você é? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite para esse bate-papo. Muito animado de falar do tema. Esse tema é um tema que eu particularmente gosto muito, né? E, enfim, também estar participando dessa iniciativa com vocês, da Step U. Acho que é um projeto muito inovador, diferente, e que com certeza poder contribuir, estar junto com vocês é um grande prazer. Enfim, para começar falando um pouquinho de mim, eu sou um ribeirão pretano, nasci no interior do estado de São Paulo, fui jogador de futebol e as minhas decisões, né, as decisões de vida já começaram a mudar muito cedo, né, em que em um determinado momento eu tive que optar entre seguir a carreira de jogador ou fazer outra coisa, e eu optei por esse outra coisa, né? E alguns anos depois eu fui identificar que isso já estava conectado com a questão de propósito, né? Que também, de repente, a gente até pode abordar esse tema aqui hoje. Sim, lógico, eu quero saber E, muito, né? Nós sem queremos dúvida. saber. E aí eu, enfim, num determinado momento tive que fazer essa escolha e foi um momento muito importante
porque teve um fato, né, na minha vida que realmente mudou a minha vida e foi exatamente a partir daí que eu começo também a olhar para esse lado, né, do autoconhecimento, que foi o falecimento do meu pai. Eu tinha 18 anos, de uma família nós somos em 4 pessoas nessa família, eu e mais 3 irmãos. Minha mãe, na época, estava, na verdade, com mais 3 irmãos, o mais novo tinha 11 anos. Então, uma situação difícil, né, para a gente nesse momento. E a partir desse momento, a minha vida realmente começa a mudar, né? Eu segui a minha vida durante muito tempo, em que você tem que olhar para ela de uma forma diferente, tem que encarar, tem que, né, buscar se desenvolver profissionalmente. Nesse momento também que eu saio, né, deixo a carreira de jogador de futebol e venho para São Paulo para fazer faculdade. E foi interessante esse movimento porque durante muitos anos, né, eu sendo o filho mais velho, eu acabei meio que colocando uma armadura em mim mesmo, né? Principalmente quando a gente fala do lado emocional. E essa armadura para você enfrentar a vida, durante um período, ela é positiva, né? Porque ela te impulsiona, ela faz você enfrentar uma série de barreiras e passar por situações na vida que ela te propicia, né? Muitas vezes esse avanço. Porém, num determinado momento da vida, eu começo a me deparar com a necessidade de deixar essa armadura de lado e começar realmente a fazer com que a emocionalidade, então, passe a estar muito mais presente, né? Na minha vida e no dia a dia. Então, foi dessa forma, né, que essa questão do autoconhecimento ela começou. E o interessante é que, nesse momento, né, eu, na verdade, acabei me apegando, né, eu diria que muito mais a inteligência espiritual do que a inteligência emocional, né? Então, fui buscar também o conhecimento espiritual, e aí, enfim, né, a questão de entender o motivo pelo qual eu também fazia parte desse mundo, o que é que me conectava, enfim. E me desenvolvi muito nesse lado, né? E interessante que eu acho que a inteligência emocional com essa descoberta, né, de tirar essa armadura, ela foi meio que em conjunta, e eu diria que é o que eu venho trabalhando já há alguns anos E e Marcelo, até me especializando nisso. a tua história eu já conhecia antes, gente. Para quem não sabe, o Marcelo, conheço o Marcelo já há 5 anos. Eu conheci ele no meio corporativo. Ele foi meu aluno no workshop de team building e eu escutei essa história quase 5 anos atrás, em sala de aula, né? Então eu tive contato com essa história. A gente fez uma dinâmica, não foi, Marcelo? De setênios É e isso aí. tudo. E você acabou trazendo essa história. E eu senti que na época foi muito incômodo para você aquela atividade. Ela te causou um incômodo muito grande. Mas você ali já estava também, nessa época, eu lembro que você já estava vivenciando fortemente o processo de autoconhecimento e aplicando isso no teu dia a dia, né? De uma forma muito que mudou os teus paradigmas, inclusive. E aí eu queria pegar essa tua fala, que você diz assim, da armadura, até a Lorena fez uma pergunta aqui, quando foi que caiu a sua ficha de que talvez essa armadura que você criou para até enfrentar a adversidade que você teve da perda do seu pai e ter que lutar, né, ter que ter meio que assumido o papel dele para poder ajudar a tua família? Quando foi que caiu a tua ficha de que isso talvez estivesse te atrapalhando nos teus relacionamentos, no teu trabalho, ou isso não atrapalhou, ajudou? Você pode compartilhar com a gente quando foi? Qual foi o processo exatamente? Você lembra exatamente o que foi que fez de você perceber que isso poderia estar te atrapalhando? Porque você trouxe uma coisa bem interessante, que é a inteligência espiritual, que vem se falando com mais frequência no mundo corporativo. Eu fico muito feliz de ver esse tema vindo à tona. A inteligência emocional, juntamente com a inteligência emocional, é que o autoconhecimento está ali no core, né, dessa questão. Você pode compartilhar com a gente como foi esse processo, como te ajudou? Você como líder na tua transformação de liderança. Olha, se eu contar que foi um fator somente, na verdade, não é verdade, né? Eu acho que foi um conjunto de coisas que foram acontecendo. O primeiro deles, sem sombra de dúvida,
o amadurecimento, né, conforme a gente vai ganhando maturidade, né, para não dizer outra coisa, aí, a idade vai passando, né, os anos vão passando, a gente acaba estando atento e observando coisas que até então a gente não observava, né? E muitas dessas coisas que estavam, né, ao meu redor, que até então eu não tinha um olho um pouco mais clínico, né, eu não estava atento em termos de observação, eu passei a observar. Eu passei a observar a minha reação em determinados fóruns, né? Passei a observar como que eu me relacionava com as coisas que eram complexas para mim, como que eu reagia a determinados estímulos de outras pessoas que eu gostava ou que eu não gostava. Então, eu passei a ter um olhar observador um pouco mais sobre a minha pessoa, né? E eu acho que esse é um ponto importante, porque nessa escala, né, nesse movimento de autoconhecimento, é fundamental que a observação ela seja feita para entender como que você está reagindo a determinados estímulos, né? Muito bom. E, sem dúvida, da observação tem um passo importante que é a ação, né? Então, é o que é que te incomoda, é o que é que, enfim, passa a fazer sentido para você, e a partir daí você começar a colocar em prática algumas dessas coisas. Então, não foi uma coisa ou outra, né? Eu acho que tiveram vários momentos que ao longo da vida foram me mostrando isso. E que em torno aí dos meus 37 anos, eu falei, bom, agora é o momento de eu começar a colocar mais tempo e investimento na questão da inteligência emocional do que simplesmente o tempo que eu investia na questão da inteligência espiritual, como eu comentei antes, né? Então, isso ganhou força e aí eu posso dizer para você que é um negócio transformador. Ele não é fácil, né, quando a gente passa por esses processos, mas depois que você aprende a lidar com isso, não tem volta, porque você descobre caminhos que até então antes não eram possíveis, que você não enxergava, né? E isso faz com que efetivamente você se transforme como pessoa. Olha que interessante, gente, que o Marcelo está trazendo. É um pilar que é o básico, inclusive, da inteligência emocional. Ele começou com a questão de primeiro se auto-observar, que não é um hábito comum muito nas pessoas. A gente não presta atenção no que os eventos nos causam, que as emoções estão trazendo para a gente, por que eu tive tal reação, né? Então, você começou com um exercício muito básico, que é se auto-observar. Por que você estava sentindo aquilo, o que aquilo te causava, como aquilo estava impactando no outro, né? Que a gente traz muito quando a gente fala de inteligência emocional, que o primeiro passo é sempre se auto-observar. Então, pelo que você está trazendo, Marcelo, foram muitas coisas, mas o que você entende que começou a startar em você o incômodo maior, dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que partir para ação, foi você começar a se auto-observar no dia a dia o que acontecia ao teu redor com relação às tuas emoções, né? As tuas reações aos eventos. Exatamente. Eu diria que foram alguns fatores, né? Uhum. Sem sombra de dúvida que essa observação da emocionalidade ela foi muito importante. Vamos dizer, a compreensão, né? Quer dizer, mais do que só observar, mas era ter um entendimento realmente de que forma que isso acontecia, o que efetivamente, como que eu me sentia perante as situações, e um determinado momento também que você começa a lidar com essa emocionalidade de forma diferente. E o interessante é que quando você começa a colocar em prática, né, esse processo, e parte dele também foi importante quando eu fiz o meu curso de certificação em coaching há alguns anos atrás, em que no próprio curso, né, a gente aprende, nós passamos aí por um treinamento bem intenso de como, né, se conectar com as emoções. E isso tiveram alguns momentos ali marcantes nesse curso. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que tem um ponto que vale a pena, que é como encarar isso não só do ponto de vista da compreensão de si mesmo, mas pensar e ampliar um pouco na visão do desenvolvimento de si mesmo, né? Porque a compreensão ela acaba sendo uma parte desse processo para você poder colocar as ações em prática, né? E uma outra coisa interessante também
é a questão de que forma que você, a partir do momento que você passa a se conhecer, você passa também a dar espaço para entender o outro de uma outra forma, né? Esse é um movimento muito importante, né, que a gente fala de trabalhar a escuta ativa, né? Não é simplesmente escutar o outro, mas Uhum. é escutar o outro sob a perspectiva do outro, né? Entender a emocionalidade do outro. E isso faz uma diferença Uhum. tremenda quando nós falamos em termos de relacionamento, seja um relacionamento na vida pessoal, na vida profissional, isso sem sombra de dúvida é transformador, né? Quando você fez esse processo de ter feito a formação de coach, acredito eu, óbvio, que você foi buscar essa formação para poder ter técnicas e tudo até para lidar com a tua equipe, né? Melhorar, que eu sei, você é muito bem avaliado como gestor na Sura, né? Conhecido como desenvolvedor de pessoas lá dentro, né? Tem deixar legado por onde passa, forma pessoas, acaba trabalhando até como mentor, mentor até dos amigos, né? Faz muito esse papel e faz muito bem feito. Quando você foi buscar essa formação de coach, você foi buscar para desenvolver equipe ou você foi buscar, de fato, para poder se lapidar e imprimir novas técnicas no teu dia a dia? Qual foi o intuito na busca da formação de coach? E como é que ela vem te ajudando nesse dia a dia, hoje, atualmente? Na verdade, quando eu tomei a decisão de fazer a formação, eu entendia que eu precisava avançar em termos de conhecimento de técnicas, né, para me auxiliar em termos de gestão. Tá. E quando eu falo gestão, não é simplesmente gestão da equipe, né? E aí me conecta um pouco até com o meu propósito, que eu entendia que a minha mensagem, né, as histórias que eu tenho para contar, a minha experiência, eu deveria ampliar essa voz para mais pessoas. Então, eu sempre busquei conectar uma série de iniciativas. Então, eu tenho feito, por exemplo, palestras já há um bom tempo no mercado, até para que esse conhecimento, né, e essa forma de enxergar, eu diria, a vida e também a gestão profissional, a gestão de pessoas, a liderança, para que as pessoas então possam também, de uma certa forma, ter uma troca, né? E que essa troca seja positiva para cada uma delas. E eu diria que tem um ponto importante, né, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas e principalmente fazer com que as pessoas comecem a estar, chamem a atenção em relação ao autodesenvolvimento, que tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, sabe? Nas Uhum. conversas, nas palestras e por aí vai. Que é qual é o nível de curiosidade que as pessoas têm sobre si. Porque normalmente as pessoas têm curiosidade sobre o outro, né? Sobre a vida do outro. Mas quando você faz essa pergunta, é interessante para quem, enfim, para quem está assistindo, se não fez, é um exercício legal de fazer. Faz aí, Porque você gente. Olha a pergunta começa. do Marcelo. Pode repetir, Marcelo? Qual é o nível de. Qual é, Hum. qual é a curiosidade que as pessoas têm sobre elas mesmas? Põe aí, Né? gente, de 0 a 10, vocês que estão aí com a gente. Qual é o nível que você tem? O quanto que as pessoas efetivamente fazem essa pergunta, e quando você faz essa pergunta, ela na verdade é uma pergunta que ela é o tipo da pergunta que amplia o horizonte, né, da resposta que pode vir, né? A gente sabe bem, né, em termos de técnicas até de coaching, né, que existem perguntas aí que são importantes e que ampliam realmente as perspectivas. E, e ela é uma pergunta interessante porque a maioria das pessoas, né, quando eu faço essa pergunta nas palestras, etc., alguns ficam até na dúvida do que responder, né? Se realmente são curiosos sobre si. E Uhum. aí tem um ponto interessante também nessas palestras, que quando eu pergunto se essas pessoas já investiram ou investem em alguma forma de autoconhecimento, menos de 10% levanta a mão. Então vamos imaginar que parte desses 10%, uma parte não quer responder porque tem vergonha de se expor, uma outra parte talvez ache que ela faça alguma coisa a respeito de autoconhecimento, mas na essência não é, e Uhum. uma parte sim entende que é autoconhecimento e que realmente de fato é. Então, na média, dá uns 10%. Esse número é muito baixo.
né? E é interessante que confronta com alguns indicadores, né, de mercado que são interessantes. Quando a gente olha o nível de estresse do brasileiro, né, trazendo aqui para o nosso país, o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, só perde para o Japão. E esse é um dado, né, da Associação Mundial de Estresse, que ele chega a ser alarmante. Se nós evoluirmos ali indicadores de estresse e de burnout, né, na população brasileira, os indicadores são altíssimos. E aí a reflexão é, por que que nós somos tão estressados e quem são os responsáveis por isso? Na verdade, somos nós mesmos, não é? Então, se nós não tivermos uma forma de olharmos para dentro de si, para entender essa dinâmica toda, né? E aí trazendo um pouco para o cenário que nós vivemos, seja profissional, seja o que está acontecendo com a pandemia, é impossível você passar por isso, né? E sair fortalecido desse momento. Porque esse momento de pandemia, o que nós vivemos ainda estamos vivendo de uma certa forma, é um período de incerteza prolongada, né? E a incerteza prolongada, ela faz com que, inclusive, nós estejamos em contato com emoções que antes a gente não tinha frequentemente. Emoções desconhecidas, agora, como que você... né, Marcelo? Exatamente. E como que você vai entender tudo isso se você não está aberto para trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? Então, enfim, já ficam aí algumas dicas, né, importantes. É fundamental que, para que a gente possa evoluir aí como pessoa, como líder, como gestor, que você consiga efetivamente se desenvolver, que tudo isso passe através do autoconhecimento. A Lorena tem duas perguntas aqui, Marcelo, que está muito ligado ao que você acabou de falar. Ela está perguntando, na tua vida profissional, o que você percebe que falta para essas pessoas dedicarem mais tempo para o autoconhecimento, se dedicar mais para o autoconhecimento, pela tua percepção como líder, desenvolvedor de pessoas, né, coach, o que você percebe? O que está faltando para as pessoas se dedicarem? Olha, se você pega e faz uma pergunta, na verdade, para as pessoas, de uma certa forma, nós investimos o nosso dinheiro e nosso tempo em N coisas, né? Então, perguntar para quem tem aí um portfólio de investimentos, né, onde investe, uma pessoa vai falar, olha, eu tenho um perfil conservador, desse perfil conservador eu invisto em renda fixa, eu tenho um terreno, eu tenho X bens, né, e faço cursos X, Y, Z, e por aí vai. Né? A maioria, se nós formos fazer aí uma análise um pouco mais estatística, vamos dizer assim, a respeito de portfólio de investimento, se a gente pegasse o investimento em você e colocasse dentro dessa avaliação aí das pessoas, ou da planilha das pessoas, com certeza esse número ele é muito baixo. Né? Então, o principal ativo que nós temos, né, em termos de patrimônio, em termos de investimento, não é a renda fixa. Não é o volume de investimento que você ganhou de bônus e você colocou lá enfim, num plano de ações ou, enfim, num fundo de multimercado, etc. Mas sim investir em você. E esse investir em você não é fazendo somente cursos, né? É de que forma que você está aberto e se prepara para fazer essas mudanças todas. E aí eu vou contar um exemplo aqui que eu tive recentemente, que eu acho muito interessante. Eu tenho um filho de 4 anos, e, enfim, ele passa parte do tempo com a mãe dele, parte comigo, e quando está comigo, enfim, estamos somente nós dois. E outro dia, saindo do banho, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu simplesmente vi uma cadeira, que é a cadeira onde eu estou sentado nesse exato momento, com uma série de brinquedos, e tudo que ele podia colocar na frente para que eu não saísse do banheiro, ele colocou. Né? Bom, minha primeira reação, perguntei para ele, falei, filho, por que você colocou isso aqui? Ele falou, olha, papai, eu não quero que você saia. E por que você não quer que eu saia? É porque eu não quero que você trabalhe mais. Né?
Então, essa dinâmica é uma dinâmica, né, do dia a dia em que muitas das pessoas estão trabalhando e têm que estar junto, né, com os filhos Aham. participam desse novo momento, desse cenário. E aí, o interessante nessa história, e aí quando você começa também a desenvolver, né, essa habilidade do olhar para si, do entender a situação, etc., tem alguns recados nisso, né? Então, o primeiro é, legal, brinca comigo. E o fato de ter colocado aquela quantidade de brinquedos ali na cadeira, estava dizendo, olha a quantidade de brinquedos que eu tenho, papai, né? Dá tempo para mim, né? E fora o contexto ali da criatividade, que eu acho que ele, enfim, ele colocou isso em prática na forma como ele fez, enfim, e como ele contou um pouco da história depois. Então, eu acho que tem formas, sabe, Uhum. que em momentos e situações que vão mostrando para a gente determinadas situações, mas tem que ver como a gente encara, né? Não é uma situação fácil você ter que lidar e explicar para uma criança de 4 anos essa situação toda que nós estamos passando. Só que a maioria, né, dos pais ainda não conseguiu desenvolver a capacidade, e eu também me incluo nisso, porque eu aprendo a cada dia que passa, a capacidade de comunicar, estabelecer a comunicação que a criança vai entender o que você está falando, né? Porque se nós não temos o contato ou não nos desenvolvemos nessa arte de se comunicar com a criança, é importante você estudar, é importante você se desenvolver, né? E existem vários aprendizados aí que vão surgindo, e esse é um exemplo, né, de Isso como é legal também que você está permitir a falando, gente olhar para dentro, né? porque você está falando de papéis, né? Que a gente, óbvio, veio falar aqui de como o autoconhecimento empodera a carreira de alguém, mas a gente tem que lembrar que a gente é um ser sistêmico, né? Somos seres sistêmicos. E o autoconhecimento, ele perpassa por várias dimensões nossas, né? Então, não é só o Marcelo profissional, é o Marcelo pai, é o Marcelo amigo, é o Marcelo religioso, o Marcelo voluntário. A gente tem papéis na vida, né, Marcelo? Você está falando realmente de você colocar o olhar do autoconhecimento para os vários papéis que você exercita na sua vida, né? E você trazendo isso me remeteu, óbvio, muitas pessoas que eu já atendi ao longo da minha vida. Você sabe que o meu mote central é esse, autoconhecimento, né? Eu ajudo as pessoas nesse processo de se olharem, se perceberem, na questão desse viés dos meus comportamentos mais habituais. E as pessoas esquecem dos papéis. Então, eu já percebi que tem pessoas que se conhecem muito bem num papel determinado da vida, mas o outro ela tem totalmente desconhecimento de como ela funciona ali, né? Então, Uhum. você está chamando atenção para algo mais sistêmico, né? Então, quem está nos ouvindo agora, está gostando desse assunto, manda um aviãozinho, encaminha para o seu amigo, encaminha para alguém que você acha que precisa estar nessa live, ouvir sobre esse tema, porque ele é crucial. Eu até escrevi um artigo semana passada, Marcelo, que fala disso, que a gente às vezes esquece das dimensões que a gente tem que trabalhar, que perpassa pela questão da nossa saúde, né? A saúde física. Quanto de nós presta atenção no nosso corpo, o que o corpo está falando? E quando eu falo é fisicamente mesmo, sabe? Bioquímica, biologia, a parte mental, nossa, a parte intelectual, e a parte psicológica, né? Que tá tudo parte espiritual, que tá tudo conectado, né? Então, você trouxe aqui a pergunta foi da Lorena, da dificuldade das pessoas buscarem isso. Porque às vezes eu acho que as pessoas colocam energia muito só no papel e ela acaba esquecendo que ela tem vários. Faz sentido isso que eu estou falando Sem para dúvida. você? Totalmente. E a partir do momento que que a pessoa passa a ter essa visão e colocar isso em prática, né, nas diferentes frentes ou formas que a vida vai mostrar isso, ela começa a perceber coisas muito legais, né? Vou te dar um outro exemplo. A parte, né, desse processo na pandemia, uma das coisas que eu já tinha no meu plano era voltar a estudar canto, né? Alguns anos atrás eu estudei canto lírico e era uma coisa que eu tinha no plano. E aí, conversando com a psicóloga que eu tenho, ela, enfim, me passou a indicação. Inclusive, depois, quem quiser, enfim, se alguém quiser aí, eu posso até deixar o contato da professora, que é uma excelente professora,
e recomendo ela muitíssimo. E eu, então, tomei a decisão de fazer aula de canto. E na conversa com ela, eu me encantei na conversa com ela, porque não é simplesmente fazer aula de canto, mas a metodologia e a forma como o canto ele me permite conectar e estar atento a coisas que até então eu não olhava, é sensacional. Como, por exemplo, Então, eu, Marcelo, isso, o que que eu você vou, percebeu que não estava atento e que o canto está te mostrando? isso, a questão, por exemplo, da minha voz, né, de posicionamento de voz, né? Então, eu sou uma pessoa que falo muito, né, e percebi ao longo dos exercícios, daquilo que eu, né, vinha praticando, que o meu posicionamento de voz mudou completamente. Uhum. Né, no momento que desde o momento que nós estamos conversando aqui, seja numa reunião, seja, enfim, conversando com as pessoas, mudou claramente o posicionamento e a forma como eu coloco a minha voz, né? Naturalmente, porque eu estou treinando, eu estou fazendo um outro exercício que me permite, né, olhar para esse lado. E coisas também interessantes que aconteceram, quando se canta com a técnica, e quem é cantor profissional ou quem já canta há algum tempo sabe disso, é uma coisa, né? E quando você põe a emoção junto com a técnica, você transforma. Então, foi uma outra forma de eu começar a olhar para a minha emocionalidade. Eu recebi um convite do investidor, né, do Estadão, para falar a respeito de emoções para o investidor. Né? E o quanto que a emoção, ou lidar com a emoção, ela é importante no processo de tomada de decisão de um investimento, que normalmente é algo que se olha sob a ótica mais técnica, né, ou mais racional. E o fato de eu escrever faz com que eu me coloque muito mais em contato com a questão das emoções, né, com que eu faça reflexões, inclusive, a respeito disso. Então, é uma forma também é uma outra forma de eu estar em contato e de aprender, né, como me conectar e como também entender melhor algumas situações. Então, como você falou, eu achei muito interessante que a partir do momento que você vê isso de uma forma sistêmica, você passa também a ter uma outra ótica disso tudo. Agora, sem sombra de dúvida, que tem um balanço importante, né? Porque quando a gente fala de olhar ou de ter a visão sistêmica, leva-se muito também para o lado racional, né? Ou seja, como que você está olhando para isso, etc. Na verdade, eu diria o seguinte, você tem que estar atento e viver, quer dizer, colocar as emoções também, né, para fora, e principalmente, eu diria que aí conecta com o tema de inteligência, né, emocional, que é o ganho da maturidade emocional que você vai tendo conforme você se desenvolve. Porque isso é igual uma musculatura, né? Um determinado músculo. Se você não exercita, ele não tem como ser fortalecido, né? Então, essa musculatura da inteligência emocional, ela tem que ser trabalhada. E para que ela possa ser trabalhada, você tem que colocar em prática. E querer, né? O primeiro passo é você querer e estar aberto a isso. Legal. Marcelo, me conta um pouco como é que você. Eu já entendi, a gente entendeu como você vem trabalhando isso há algum tempo em você, se conectou mais com as suas emoções. Gente, o Marcelo está falando muito da questão da emoção, porque é isso, autoconhecimento é você se conectar com as suas emoções, é você perceber o que acontece com você, o que te causa, como você sente, né? Quanto mais você olhar para dentro de si, aceitar suas emoções, trabalhar elas bem, mais autoconhecimento você vai adquirir, né? Como é que no dia a dia, Marcelo, você promove autoconhecimento para o teu time? Qual é a forma que você faz isso? Que eu sei que você leva isso para o teu dia a dia, né? E conecta essas pessoas com essa questão tão importante que é o autoconhecimento. Como é que você faz isso? Olha, esse ponto ele é muito importante, né? Eu diria que do ponto de vista de relacionamento, tem um primeiro ponto que é relacionamento. Então, de que forma que é possível se trabalhar o relacionamento sobre essa ótica que você está trazendo. E aí o primeiro ponto nós temos que abrir espaço para escutar as pessoas, né? Então, se você não escuta, dificilmente você passa a ter a compreensão da emocionalidade do que está em volta, né? E é impressionante, a partir do momento que você abre esse espaço,
As pessoas vão trazer situações, né, seja de um determinado tema que está sendo tratado, ou até uma situação que ela muitas vezes está influenciada por algo pessoal que acabou, né, sendo influenciado ali. Que se você não tem esse olhar, né, da observação e você não abre esse espaço, dificilmente você conseguiria lidar com isso, né? Esse é o primeiro ponto. E aí, isso também acaba conectando com uma outra coisa importante, que é colocar em prática a escuta ativa, que você, obviamente, passa, né, a ter essa visão aqui que eu comentei, e isso te conecta com uma coisa que é difícil, né, não é uma coisa fácil, mas que é a capacidade que nós temos de julgar menos, né? Então, seja para o positivo ou seja para o negativo, né? Porque todos nós, como seres humanos, acabamos julgando as coisas, né? Esse julgamento pode ser positivo, pode ser negativo, mas essa capacidade de você colocar, né, o julgamento em prática o tempo inteiro também faz com que você, em determinados momentos, perca aí oportunidades de estabelecer um vínculo que acaba sendo muito importante. Então, colocar isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é como que as pessoas, olhando para si e o que elas querem fazer, né, na vida profissional, na vida pessoal, como que elas se conectam com tudo isso. E aí tem um pouco a ver com o que a gente falou da questão do propósito, né? De forma que as pessoas estão em busca desse propósito, né? Alguns já encontraram, né? E o propósito muitas vezes ele vai mudando conforme a gente vai passando, né, as etapas na vida. Então, essa busca e esse entendimento do que você quer como pessoa, como profissional, ele também é importante. Então, trabalhar isso, né, nas equipes e com os times é fundamental, né? E aí, essa conexão do projeto que você está, da empresa que você está, de que forma que essa empresa se conecta com você, com aquilo que você acredita, é fundamental também para você fazer com que essa equipe possa se desenvolver, né? Uhum. E interessante que na Sura, né, na Seguro Sura, onde eu trabalho, a empresa tem, por política, né, e até por mindset da própria empresa, isso está conectado à cultura, que nós trabalhamos o autoconhecimento como ferramenta, né? Sei. Então, as empresas, isso não é algo usual, Não. né? Mas o mindset a partir do momento que nós vivemos num mundo que muda o tempo inteiro, que a mudança, nós temos que incorporar ela no dia a dia, é fundamental que você olhe para dentro de si, e não tem jeito. E a empresa incentiva muito isso, né? Então, nós temos a área de recursos humanos bem preparada para isso, existem psicólogas que fazem, inclusive, alguns atendimentos e orientações, né, para as pessoas, e existem também os programas em que isso é incentivado. Então, trabalhar numa empresa que permite isso faz uma grande diferença, né? Porque é muito difícil as empresas e as pessoas passarem também por esses turbilhões que nós estamos vendo, sem elas efetivamente ajudarem e auxiliarem os seus funcionários. E é uma obrigação da empresa, né, nesse cenário todo que nós estamos falando, de cuidar do funcionário. É obrigação dela. Ela tem este dever, né? E para isso, empresas que já estavam, né, ou que estavam neste caminho, algumas já colocando em prática, outras que já estavam nesse caminho, sem sombra de dúvida, as pessoas acabam vendo uma diferenciação na forma que as empresas acabam enfim, lidando, né, com seus funcionários. Interessante. O que você falou é muito importante. A gente vê, infelizmente, não todas as empresas que têm essa cultura ou fazem esse tipo de aposta. Eu conheço a cultura da Sura, eu sei que eles fazem isso de forma, porque é o DNA da Sura, né? O CEO de vocês, colombiano, ele tem muito isso no discurso dele, na fala, né? Ele traz muito isso como uma característica dele, e isso a gente vê refletido na Sura. A importância da empresa incentivar as pessoas a trabalharem mais a questão do autoconhecimento. E nesse momento agora, Marcelo, como você falou, muita gente passando por situação de altíssimo estresse, grau de ansiedade. E veja, como o Marcelo está falando, mesmo que você tenha muito autoconhecimento, isso não vai
é impedir que você passe por uma situação dessa. Concorda, Marcelo? Só Totalmente. que quando eu tenho autoconhecimento, fica mais fácil de eu identificar que eu estou passando por uma situação difícil. Pessoas com baixo autoconhecimento nem vão perceber que entraram num grau de ansiedade. Nem vão perceber que estão estressadas. Né? O baixo autoconhecimento leva a gente não fazer diagnóstico rápido. Né? Então, Sem tem muita dúvida. gente que fala assim, fulano tem tanto autoconhecimento e tá com ansiedade, está com depressão. Eu falei, então, ninguém tá livre disso. Entretanto, quem tem mais autoconhecimento consegue detectar mais rápido. E sair mais rápido também, né? Óbvio. Né? Porque se eu percebo os sinais, o que está acontecendo comigo, eu não estou bem, eu não estou em equilíbrio, eu corro para tomar uma ação. Né? E quem está... E legal esse ponto que você falou a respeito de equilíbrio, né? Uhum. E acho que é isso mesmo. Essa palavra ela é importante, porque se você está em desequilíbrio, sem sombra de dúvida que é muito mais difícil também você tomar consciência, né? Às vezes do momento que você está passando. E algumas coisas são legais, né? Eu acho que vale também falar de algumas dicas, né? De coisas até que eu tenho feito e que, sem sombra de dúvida, tem me ajudado muito, né? A gente sabe que, tecnicamente falando, né? Então, quando nós estamos sob o efeito de muito estresse, nós precisamos ter uma forma de cortar isso, né? De interromper essa cadeia ou essas coisas que estão acontecendo na nossa vida que estão gerando esse estresse. Isso pode ser feito com algumas ações e que muitas vezes a gente consegue identificar o porquê e o que está acontecendo. E quando você tem a capacidade de olhar para você, você amplia isso. Porque não só tomar uma ação de curto prazo, né, mas você pode, inclusive, descobrir o que é a causa que gera tudo isso. Uhum. Ela vai além desse negócio. Né? Então, isso é muito importante. Mas também fazer coisas mais simples, né, no dia a dia. Então, um exemplo, né, muitas pessoas, né, a grande maioria das pessoas, estão trabalhando muito mais do que a gente trabalhava. Né? E o contato com essa tela do computador, se a gente não colocar e não estabelecer determinados hábitos, né, a gente passa a ter problema, literalmente. Então, se no teu dia a dia chegou um momento que você está estressado, etc., cara, vai lá. Se gosta de tomar um sorvete, vai lá e toma um sorvete, quebra. Né? Vai fazer uma coisa que você gosta. O fazer alguma coisa que você gosta, né, o nosso cérebro entende de forma diferente. Eu tenho, enfim, alguns cursos, né, você sabe, informação em neurociência, etc. Gosto muito desse tema. Não vou entrar aqui na parte técnica, mas a gente sabe que se nós fizermos coisas que a gente gosta, a gente quebra um pouco dessa barreira. E existem outras coisas importantes também. Né? Quando a gente fala em equalização de energia, existem N terapias, né, que são muito interessantes para que a gente possa se colocar à disposição. Né? Então, eu particularmente, eu tomo floral e o floral me ajuda muito, Eu né, também porque tomo. ele consegue me ajudar em termos de equalização dessa energia. Eu não sei se o pessoal da Micena Florais está participando aqui, mas enfim, pode até ser que estejam participando. Mas é uma terapia, pode-se dizer assim, que ajuda muito, né, a que você consiga equalizar essa energia. Então, eu acho que estão participando sim, que mandaram lá um íconezinho ali, um coraçãozinho ali. Enfim, é, é uma, eu acho que é uma forma também da gente, de nos auxiliar nesse processo para que você possa, sem sombra de dúvida, focar em outras. Então, como eu estava te falando, não é uma coisa só, né? É uma junção de fatores. Coisas que nos dão prazer, por exemplo, a música para mim é algo que me conecta e que me faz efetivamente produzir endorfina, dopamina, e isso é importante para mim, né? E eu consigo me conectar com isso de uma outra forma. Então, o descobrimento, né, de cada um a respeito daquilo que é importante, daquilo que faz você se conectar, sem sombra de dúvida, pode ajudar muito nesse dia a dia aí que ele é bem complexo, né? Marcelo, a gente tem 15 minutos para a gente finalizar e eu queria que você contasse para quem está nos assistindo, que veio saber mais sobre autoconhecimento
e como isso pode nos ajudar no dia a dia, na carreira, enfim, de todo esse processo que você passou na tua caminhada até chegar aqui, se você pudesse dizer duas ou três coisas que foram fundamentais para o teu sucesso profissional, que foram práticas de autoconhecimento relevantes, que práticas foram essas? Que você pode falar, faz isso, vai nesse caminho, que isso daí com certeza funciona. Olha, eu diria que esse processo, né, para que a gente possa trabalhar o autoconhecimento na essência, ele tem que partir de dentro, né? E normalmente esse partir de dentro, ele está correlacionado às vezes com situações que não são tão positivas assim, né? Então, a vida muitas vezes traz situações para nós e que fazem com que a gente, então, vou até falar uma frase aqui que normalmente a gente fala, né? A gente tira a bunda da cadeira e realmente vai fazer as coisas e colocar em prática. Então, tem que ser alguma coisa que efetivamente você vai colocar dentro de você, mas porque você acredita nisso. E acho que essa dica vale para tudo, né? Se efetivamente eu estou fazendo, né, algo, como estou aqui com você, eu estou aqui porque esse tema é um tema que me motiva, né? E eu achei interessante porque tem algumas pessoas, quando eu falo a respeito desse tema, você 4.0, as pessoas falam, poxa, mas enfim, você vai falar do que é ser você nos 40? Eu falei, não, não é isso não. De que forma que você pode se transformar como pessoa e como profissional, né? Porque também conectando com a nossa necessidade em termos de desenvolvimento de competências, não são as mesmas competências que nós desenvolvemos até agora que vai fazer com que a gente tenha sucesso para frente. Com certeza não, né? Não são. Soft skills, né? Inclusive é o que vocês estão trabalhando e desenvolvendo muito bem, sem sombra de dúvida, é o caminho de desenvolvimento para as pessoas. E não tem jeito. Líder que não entende e não consegue fazer gestão de emoções com as equipes e com quem trabalha, vai ter um problema tremendo daqui para frente. Porque cada vez mais as atividades operacionais tendem a ser substituídas. Enfim, não é o nosso papo aqui, podemos falar a respeito de inovação e de tecnologias e desse mundo todo em transformação, mas a gente sabe o avanço, né, da inteligência artificial e muito das atividades e funções operacionais, elas vão diminuir e algumas vão até acabar. A gente sabe disso. Uhum. Agora, o computador, ele conseguir conectar com emoção, ainda não conseguiu, né? Ainda não conseguiu. Então, esse é o grande diferencial, né? Você conseguir entender, se conectar com essas emoções. Mas isso precisa vir de dentro, né? Então, eu acho que o grande ponto é que as pessoas efetivamente estejam abertas, que elas busquem alternativas para elas, se elas ainda não encontraram um caminho, continuem nessa busca, né? E não, num determinado momento, quando vêm as barreiras, não desistam. Acho que tem N exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, né, nas suas respectivas carreiras, na vida, etc., que são pessoas que não querem perder, né? Acho que essa característica de não querer perder, não estou falando da competitividade, mas eu estou querendo dizer a respeito de não perder para você mesmo. Porque muitas vezes vem uma barreira, vem um problema, e as pessoas se deixam levar por aquilo e falam, poxa, não, eu não quero mais. Insiste. Eu não queria Até tanto, porque então, né, Marcelo? Não queria tanto. então, é aí que a gente, eu acho que conecta com aquilo tudo que a gente estava falando, né? Porque o floral vai ser importante para isso, né? De repente você fazer uma terapia vai te ajudar a trabalhar pontos que tem lá da tua infância, de repente da tua educação, né? Que isso acabou ficando na tua memória de alguma forma e que isso pode te atrapalhar nesse teu movimento de desenvolvimento, seja esse tipo de terapia, seja o mindfulness, né? Quer dizer, o que nós temos hoje de técnicas de meditação comprovadas, que a gente sabe que auxiliam muito, né, nessa abertura, nessa conexão com a parte emocional, enfim. Você sabe que tem um psiquiatra, que inclusive foi uma pessoa que passou, né, na época da Segunda Guerra Mundial, por aquele cenário todo austríaco, chama-se Viktor Frankl. Sim. E ele tem um posicionamento que eu acho muito legal, enfim, uma frase de posicionamento, eu vou contar o contexto aqui, né? Ele diz o seguinte, quando a circunstância ela
nos permite desfrutar, ou ela é positiva, legal, vai em frente. Quando a situação não é boa, nós temos que transformar. Só que quando não é possível transformar, você tem que transformar você mesmo, né? Ou seja, qual que é o contexto da história? Muitas vezes nós estamos passando pelos problemas e a gente se dá conta de que a resolução desse problema vai estar no outro, vai estar mudando de trabalho, não é? Mudando, saindo do Brasil, porque o Brasil não dá, porque o governo às vezes não tem o controle aí de uma determinada situação. Nós estamos vendo que o nosso potencial em termos macroeconômicos muitas vezes acaba estando minimizado, né, em função do cenário que está acontecendo, e aí a pessoa toma a decisão de ir embora e sai do país, né? Então, se coloca os problemas no outro, né? No país, no trabalho, no líder, e as pessoas não olham para si. Então, esse critério também, eu acho que é um critério importante das pessoas refletirem. Em outras palavras, você está É falando isso aí. protagonize, né? É isso aí. E tem uma outra coisa que eu gosto muito também de falar, é o seguinte. A gente sabe que as crianças, né, elas têm o HD limpo, né? Uhum. Nos primeiros anos de idade, etc. E para ela, se ela tem que mudar uma determinada forma que ela está fazendo uma coisa, para fazer de outra forma, ela vai fazer. Ela vai descobrir, ela está aberta. Né? Ela está naquele momento, efetivamente, de você conseguir transformar esse conhecimento e desvendar as coisas. Então, o conselho, quer dizer, a dica também é assim, que a gente se permita ser um pouco mais criança, né? Dentro desse contexto. Que a gente não fique preso a isso. E se tem alguma coisa que está te prendendo, busca ajuda. Não tem problema você buscar ajuda. Né? Terapia não é a mesma visão que se tinha alguns anos atrás, que você vai fazer terapia porque você tem problema. Todos nós temos algum ponto, todos, sem exceção, Todos e vamos temos continuar pontos tendo. cegos, né, Marcelo? Todos temos. Lógico. Imagine as crianças que têm um ano e meio, que acabaram de nascer, né, recentemente, e que estão dentro de casa, que quando saem de casa, escutam o barulho do trânsito e começam a chorar. Por quê? Porque não estão acostumados a ir para a rua. Com certeza, alguma coisa essas crianças vão levar para frente, não é? Então, nós não estamos imunes a esse tipo de coisa. Agora, de que forma que a gente entende isso? E aí uma palavra importantíssima, né, que eu tenho ouvido bastante em algumas conversas, como que a gente ressignifica? Porque tem coisas também que a gente não vai mudar 100%, mas a gente consegue ressignificar. E esse ressignificar faz com que a gente tenha relações melhores, faz com que a gente, de repente, se conecte muito mais com a gente, e isso é transformador. Legal. Nossa, obrigado, Marcelo. Foi muito bom te ouvir falar de autoconhecimento com essa profundidade que você trouxe. Pena que a gente só tem 1 hora, né, para conversar, que como de fato é um assunto muito interessante. Queria te agradecer muito você ter aceitado o nosso convite aqui na Step U. Eu sei que tem outros temas que você fala muito bem, que é criatividade, inovação, né? Então, mais para frente, vamos ver se a gente faz mais uma live para você trazer para a nossa audiência um pouco do teu conhecimento. E sou muito grata. Queria deixar aí 1 minutinho para você se despedir e dar um recado final para quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu amo falar desse tema, né, autoconhecimento, e a forma como, né, a gente pode efetivamente auxiliar e trazer, acho que exemplos ou situações de vida que podem, inclusive, inspirar e ajudar as pessoas a seguirem em frente. E, sem sombra de dúvida, faz parte da minha missão continuar fazendo isso. Então, é um prazer estar aqui com você, um prazer também receber as perguntas e a atenção, né, de quem está participando desse bate-papo. E, enfim, fico à disposição aí para outros convites. Mas eu acho que um recado final para as pessoas: comecem o processo. Né? Aqueles que não começaram, comecem. Aqueles que já começaram, as barreiras vão estar, né, no nosso caminho, e faz parte, sim, né, a gente desenvolver. Nós temos que ter resiliência, nós temos que ter paciência, e esse momento é um momento importante, né, e que está trazendo a oportunidade da gente olhar para si. Então, não vamos perder, né, a chance e esse momento de ressignificar as nossas vidas. Legal. Obrigada, Marcelo. Quem está acompanhando a gente, tem um artigo do Marcelo
no nosso blog. Tem também o podcast dele. Então, se vocês entrarem no blog, vocês vão encontrar podcast, o artigo do Marcelo, é Marcelo Biasoli. Pode buscar lá. Também tem outros artigos com esse tema, autoconhecimento e muitos outros para soft skills, como o Marcelo trouxe, tema relevante para quem quer se aprimorar no autoconhecimento. Queria agradecer a audiência e lembrando que toda quinta-feira a gente tem uma live nova com assuntos importantíssimos e interessantes para o desenvolvimento da sua carreira. Marcelo, obrigada, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Tchau, gente. Um beijo no coração de todos. Tchau. Beijo.